Marcelo Vitorino, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? E aí, Aldrin, boa tarde, ouvintes. Os ouvintes mandaram uma foto aqui, viram você na Avenida Paulista ontem. Você foi fotografado na Avenida Paulista. Tem a foto dele aí, Leandro. Solta a foto aí. Pra quem tá acompanhando o programa pelo YouTube, no canal do programa A Grande Verdade, tá vendo agora a imagem do Marcelo Vitorino ontem na Avenida Paulista com um megafone e um traje aí que eu não entendi, Vitorino. O que é isso? Você tá imitando aqueles QAnon lá dos Estados Unidos? O que você queria com esse disfarce aí? Rapaz, esse chifrudo que tá na foto, com certeza não sou eu. Entendeu? Esse daí é porque, assim, o cara vê você grande, né, barba, o cara fala, pô, esse maluco parece um viking na ideia do Aldrin. Mas esse chifrudo com certeza não sou eu. Até porque, se eu estivesse na Paulista, eu estaria munido, não de um megafone, mas sim, com certeza, de um berrante. Berrante, você tava mugindo ali naquele megafone, é isso, né? Vitorino! É, mais ou menos isso. Eu passei aqui, fui obrigado a passar pela Avenida Paulista ontem, na hora do fervo, né? Na hora que o Bolsonaro tava chegando aqui na Paulista, a gente chegou juntos. Até pedi uma carona pra ele, ele não quis me dar, não sei porquê, mas a Paulista tava um negócio. A partir da ministro Rocha Azevedo até aqui a região da Fiesp, impossível de andar. Comecei a ficar desesperado e demorei 50 minutos para andar um quarteirão. Um negócio que eu nunca vi. Mas eu tenho visto muitas análises aí, as pessoas parece que estão competindo para ver qual é a manifestação que trouxe mais gente para Paulista, como se isso fosse sinônimo de sucesso ou fracasso de uma manifestação, a quantidade de pessoas, né? A gente precisa avaliar o evento no todo, um evento que foi divulgado pelo presidente da República por meses seguidos. Ele vem falando desse evento, pedindo que as pessoas viessem para a Avenida Paulista. Pessoas do interior fizeram vaquinha, excursão, policiais militares participaram dessa manifestação. Somando todos esses fatores, em uma palavra, dá para dizer, esse evento de ontem, a manifestação, foi um sucesso ou foi um fiasco? Para mim foi um fiasco. E você, Marcelo Rego? Aldrin, eu também considero um fiasco, na verdade, né? Agora, a gente também não pode desconsiderar que o presidente conseguiu aglomerar um grande número de participantes, isso é um fato. Agora, foi com certeza bem abaixo do que era esperado. A gente estava até com medo, principalmente você falou com relação à polícia militar e tal. A gente estava esperando uma coisa que fosse um golpe e tal. E isso não se concretizou. A verdade é essa. Segundo a Polícia Militar aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, houve um pico ali de 125 mil pessoas, no máximo. Não sei se esse número está certo, mas enfim, é a informação da PM, informação oficial. A Polícia Militar... Aldrin, Oi, pode falar. Antes de prosseguir, a gente precisa... Senão os ouvintes não vêm, só um segundo. Eu não posso deixar isso. O que você vai fazer? Ah, não. Por favor, Vai começar. agora é o momento. Pode vir que hoje a gente vai falar coisa boa. Não, é porque senão eles não vêm, rapaz. Principalmente depois de ontem, eles estão meio murcho. A gente tem que incentivar o ouvinte gado, né? Porque, assim, prometeram que ia acabar com tudo, que Bolsonaro ia mudar tudo, que ia dar arma para todo mundo, que ia acabar com a corrupção, que não ia mais ter lugar pro Centrão. Poxa, esses caras devem estar com uma dor de cabeça, deve ser aquela ressaca. Para quem prometeu que não ia se juntar com o Centrão, que ia distribuir arma para todo mundo, que ia acabar com essa história da política tradicional, pô, seu Bolsonaro, ele deu uma caída, né? Ô, Vitorino, eu acho que esse pessoal aí deve estar com o chifre doendo, viu? Rapaz, não, porque é muita promessa não cumprida, né? Imagina, eu lembro dos filhos do Bolsonaro falando assim, olha, o dólar tá caro, a gasolina tá cara, e quando o meu pai estiver lá, tudo vai mudar. Rapaz, foi o efeito tiririca ao contrário. Ficou muito pior do que eu tava. Vamos cair direto, então, na política, no Brasil. A Grande Verdade, Brasil. Quero saber o seguinte, o Vitorino, que mora em Brasília, que está falando de Brasília neste momento, Marcelo Rego também, daqui a pouco entra a Bárbara Gância. Vocês sabem me dizer se o STF fechou? Ou ele está funcionando hoje? Se o STF fechou hoje? Hoje, 9 da manhã, na hora do expediente, assim, abriu o STF?
Rapaz, você sabe que lá o povo gosta de trabalhar, né? Então eles abriram até porque eles têm que mostrar, eles tinham que fazer uma declaração de repúdio ao que aconteceu ontem. Mas são os mesmos manifestações. Os mesmos 11 ministros? Os mesmos ministros. Não trocaram os ministros também? Não, até ontem não. Até hoje de manhã nem. Até porque não tem como trocar ministro fácil, né? Você sabe que só o Senado pode tirar um ministro. Eu não sei, que eu vi faixa ontem, destituição de ministros. Não, aquilo vocês lembram que tinha um desenho que era o Fantástico Mundo de Bob, que era um garotinho que ele ficava projetando alienações e, tipo, parecia que o moleque tinha usado LSD. Então, isso é mais ou menos o que acontece com o gado. Eu tô começando a desconfiar que eles estão tomando alguma água batizada. Eu vi faixa assim, Supremo é o povo é que manda. Fecha o Congresso, intervenção militar, os militares estão no poder, eu não tô sabendo, hoje, dia 8. Não, hoje continua tudo igual, aliás, piorou muito a situação, né, pro lado do Bolsonaro. A verdade é que ele caminha agora ou para um impeachment ou para uma cassação de chapa. Até então eu estava achando que ele só ia ficar inelegível. Mas ele falou tanta coisa que eu acho que não vai dar para escapar. Você tá falando, peraí, vamos lá, vamos com calma que você acabou de dar uma informação, pelo amor de Deus, Vitorino, como assim? Marcelo Vitorino, você tá dizendo que o presidente Bolsonaro caminha para o impeachment? Ele caminha não, agora ele tá correndo pro abraço praticamente, né? Porque quando ele faz as falas que ele fez ontem, até então, eu tinha já falado aqui no programa que o rito parecia ser o de manter ele no cargo e tornar ele inelegível. Depois das falas de ontem, a coisa deu uma degringolada. Os partidos começaram a se juntar. Hoje, por exemplo, não está tendo sessão, nem hoje nem amanhã vai ter sessão no Senado, porque os caras estão confabulando. Aqui é assim que acontece, ninguém discute as coisas no Congresso. Aqui, quando eles querem discutir mesmo, se vai aprovar, se não vai aprovar, você tem as casas deles, os apartamentos funcionais, e é lá que as coisas se discutem. Então tá todo mundo fora discutindo o cálculo, né? Bom, esse cara tem 20% de aprovação, se a gente fizer um impeachment agora, vai ter tal ruído e tal. Então, hoje, a gente não sabe se vai dar impeachment ou cassação de chapa. O que é uma coisa assim, é muito difícil você caçar a chapa de um presidente, porque aí cai ele e o Mourão. Em caçando a chapa, o que acontece? A gente não tem uma nova eleição nos moldes tradicionais, a gente tem uma eleição indireta, porque já passou da metade do mandato. Se caça a chapa, quem vai escolher o próximo presidente tampão será o Congresso. Para quem acompanha o programa já há algum tempo, o Marcelo Vitorino até hoje não errou nenhuma das suas previsões que ele fez aqui nesse programa ao vivo. Vitorino, a gente sabe, ele conhece todo mundo lá da política, conversa com políticos todos os dias. E, obviamente, eu não vou perguntar isso para ele, mas ele deve estar falando embasado em coisas que ele deve ter ouvido lá de ontem para hoje, né, Vitorino? Eu não posso falar quais foram os passarinhos, senadores, deputados que me contaram. Mas eu posso te dizer que o bambu vai gemer pro nosso querido salve, idolatrado e presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente que esse país já teve. Eu queria dizer pro Vitorino que o que ele está dizendo aí é música para os meus ouvidos. Que maravilha entrar para ouvir essa beleza, porque cassação de chapa é assim, é o ideal, é como se dissesse assim, Bárbara, você vai ficar com 30 anos de idade, vai ser magra, rica e acabou a pandemia. É mais ou menos isso que ele está falando, entendeu? E o Brasil vai ser um país próspero, civilizado, e todos os truculentos vão ser levados para o alto mar e vão perecer. É mais ou menos isso que ele está dizendo, porque é o mundo ideal, eu imagino, né, Marcelo Vitorino? É um grupo que financia uma manifestação para levar as pessoas para a rua, para poder fazer de conta que tem força. Mas quando você olha assim, vamos fazer conta, a gente tem 200 milhões de brasileiros. Quantos se manifestaram em favor do Bolsonaro? Vou chutar para cima, 1 milhão. 1 milhão, chutei muito para cima. Eu tenho 1/200 que se manifestaram a favor do Bolsonaro. Você entende que isso é irrisório? Sim, mas não é nem 1% da população.
ô Vitorino, é o seguinte, mas o Ulisses Guimarães sempre falava que a única coisa que assusta o Congresso e o Senado brasileiros são as pessoas na rua. Sim. E que é a única coisa que a gente pode fazer realmente. O pobre brasileiro não se sente compelido a ir para a rua por causa da democracia, para defender a democracia, porque ele não se sente representado pela democracia. Ele toma tanta porrada de um lado e arbitrariedade, não sei o quê, para que ele vai defender a democracia? Então, um Bolsonaro, alguém que é um extremista, um golpista, ele tem a faca e o queijo na mão quando ele quer derrubar a democracia, porque ele já tem essa parte, a maioria dos brasileiros já não vão lutar pela democracia. Então, ele já tem, aí ele já ganhou, conquistou os corações de uma boa parcela da população. Então, se ele consegue 1 milhão de pessoas na rua, ele já tem uma boa parcela aí, ele já tem uma força considerável. Ontem disseram que tinha 400 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Eu acho que isso é um pouco chutado um pouco para cima, né? Impossível. Impossível, também acho. Impossível. Eu conheço a esplanada. A população de Brasília e tal, é quantos por cento? Eu acho que é um pouco chutado isso aí. Mas eu acho que tem que ir para a rua, sim. É a única maneira, mesmo durante uma pandemia, a única coisa que a gente pode fazer, se a gente não quiser morrer de fome, se a gente não quiser que comece a estagflação. Ontem à noite, você vê que os caras estavam, os comentaristas na televisão, eu andei para todo lado, a palavra estagflação estava nas bocas horrorizadas e ansiosíssimas de todos os comentaristas econômicos, de cientistas políticos. Dá muito medo, porque a cada uma que esse cara apronta, a gente desce um degrau. Então, hoje de manhã, quando você ouve o Tasso Gereissati, até o Luiz Fux, que foi o mais enfático, que falou de uma maneira que você analisando realmente o que ele falou ali não é nem vai para vias de fato, é tudo eufemismo, é tudo diminuir com palavras doces e não sei o quê. Tem que chegar e falar, chegou a hora de a gente começar os trabalhos para retirar esse indivíduo que não tem condições de comandar um país que está indo para o brejo, gente. A gente está... Bárbara, eu ia justamente dizer isso aí. Você pega mais de 200 milhões de brasileiros, mais de 14 milhões de desempregados. Qual é a grande preocupação do presidente da República? É um sujeito só, o Alexandre de Moraes. A grande preocupação do presidente é essa. E, querendo ou não, no pronunciamento até do ministro Fux, ele acabou também cobrando o Congresso ali, né? Por exemplo, diferente do Lira, que nem citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Fux usou, por exemplo, chefe da nação, senhor presidente da República, ele foi lá e deu nome aos bois, literalmente. Vocês acham que o pronunciamento eu acho mais importante. Vocês acham que o Arthur Lira fez um pronunciamento muito fraco, muito suave para a gravidade da situação? Como é que vocês viram o pronunciamento do Lira? Exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu entendo a vontade de ver o sangue jorrar que a Bárbara tem, que até boa parte dos ouvintes tem. Só que é o seguinte, na política, a fala do Lira foi muito dura. Na política, a fala do Fux foi duríssima também. Então, assim, porque você está num ambiente que uma palavra, às vezes, significa muita coisa. Então, quando você nomeia o senhor presidente, aquilo é um tapa de mão aberta na cara do presidente. Isso não é uma coisinha. Quando o Lira fala, é hora de fazer valer o que é importante, aquilo é muito importante. Eu entendo que, para o cidadão, parece até suave, mas não é não. Aquilo é o pau cantando no linguajar político. Vocês lembram quando um ministro divergiu com o outro, chamou que um é uma figura nefasta, e aquela coisa foi engraçadíssima. Né? Você acha que aquilo é o xingamento do ministro, entendeu? Essa é a impressão no meio político? Você acha que os políticos tiveram essa sensação de que foi duro o pronunciamento do Lira? Rapaz, assim, claro que foi. Na política a gente sabe o quão duro foi, sabe por quê? O PP está numa situação muito complicada. Ele é parte de um governo
ele quer continuar no governo, mas esse governo é um desgoverno. Então ele não sabe exatamente quando ele pode bater, até que ponto ele pode ir. Agora, eu só vou complementar e bem rápido aqui, passar para os colegas. Para todo mundo que está me ouvindo, não considere as manifestações força do presidente da República. Esse foi o erro que o Aécio cometeu e o PSDB cometeu. Eles achavam que os votos eram do PSDB, aí veio um outro camarada que deu voz para o que a população queria. E o Bolsonaro, o voto também não é dele não, tá, pessoal? Ele não conseguiu fazer um partido, que só precisa de 1 milhão de assinaturas. Ele não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. Não conseguiu construir uma marca. Então, assim, isso são mostras da fragilidade. Quer dizer que esse voto não é dele. E os congressistas estão percebendo isso. Pera lá, ele tem 20% de aprovação, mas não é ele que tem 20% de aprovação. É a desaprovação da política que tem 20%. É diferente. Esse voto não é do Bolsonaro. Por isso que eles já estão olhando para o impeachment. Marcelo, deixa eu te perguntar, dentro desses 20% que você está falando, ainda tem essa coisa do antipetismo ou isso aí também já se diluiu? Não, isso não diluiu, não. Eu tenho visto quali, a minha última quali foi em São Paulo, né, que eu tive acesso. O antipetismo continua forte, só que diminuiu a antipolítica. Antes, o voto do Bolsonaro, muito dele foi da antipolítica, por isso que ele está caindo. O antipetismo também ele está caindo, mas ele diminuiu menos. Hoje você pode falar que metade do Bolsonaro é antipetismo. Agora, você também tem aquela questão do evangélico, né, Bárbara? Porque o evangélico, ele é antipetista, mas porque ele é evangélico. Mas vem cá, mas como é que persiste o antipetismo se os caras não estão no poder já há 4, 5 anos? Mas ficaram quantos anos, né, Bárbara, também? Então, o brasileiro ainda tem essa memória, né? Não, se o Lula... O que é maior, Vitorino, hoje? Antibolsonarismo ou antipetismo, você acha? O antibolsonarismo hoje é maior. Até porque o Bolsonaro está no poder. Mas se o Lula virasse assim, para todo mundo falar, pessoal, o PT não vai lançar candidato ano que vem. Acabou o Bolsonaro. Acabou o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Ô, Vitorino, deixa eu tentar traduzir o que você falou. Você está dizendo que você participou de pesquisas qualitativas. É que você fala quali, não sei se o público sabe o que é quali. São pesquisas qualitativas que a sua equipe realiza pelo Brasil inteiro para ver como é que o eleitor está pensando, já tentando traçar um cenário para as próximas eleições que acontecem no ano que vem. E segundo você está apurando aí, esses 20% de aprovação que aparecem nas pesquisas mais famosas aí, em favor do presidente Bolsonaro, na verdade, na sua análise, não é a aprovação do Bolsonaro, mas de uma ideia que ele representava e que agora ele já não tem a mesma representatividade. É isso que você está dizendo? Corretíssimo, porque quando o Instituto de Pesquisa vai na rua e pergunta, você aprova o governo Bolsonaro? O cara fala sim, né? Vamos supor, ele falou sim. Mas ele não está falando por quê. Quando a gente faz pesquisa qualitativa, é diferente da quantitativa. Quantitativa vale 2.000 pessoas opinando sim e não. A qualitativa, você junta 10 pessoas numa sala e você vai discutindo. Então, você faz um grupo só de pessoas que aprovam o governo. E aí você chega nos motivos. Então, as informações que eu tenho são das qualitativas. Por quê? Entendi. Então, a gente pode concluir que Bolsonaro se torna mais fraco, mas o bolsonarismo, ou o que quer que ele represente, vai permanecer por mais tempo do que a gente imagina. Essas pessoas irão atrás de um outro representante. A antipolítica vai permanecer por um tempo, até porque é normal, né, pessoal? Se você comprar 10 Ferraris, né, que é um carro super caro, uma delas vai vir com defeito. Então, assim, ele vai aborrecer. Uma das pessoas que comprou a Ferrari fala, esse banco aqui é muito duro. Então, todo o poder público tem o seu hater, vamos dizer assim. É que em 2018, você estava com o Lula preso, a Lava Jato bombando e o Moro herói. Aí era antipolítica, isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. A mesma coisa, aconteceu lá, renovou mais da metade do Congresso americano. E aconteceu aqui, mas a tendência é diminuir agora. E se tiver um impeachment, a gente volta para a normalidade. Agora, Vitorino, esse negócio que eu achei muito grave, desse ex-assessor do Trump, que foi detido pela Polícia Federal no aeroporto, indo embora, porque eles estão com suspeita que ele estava
patrocinando com dinheiro de fora a passeata do 7 de setembro, e tem essa suspeita, e me parece que é um movimento realmente mundial, existe essa suspeita e tal, porque eles primeiro que eles são super habilidosos, essa turma do Steve Bannon, do Robert Mercer, da Breitbart, da ex-Cambridge Analytica, que fazia toda aquela coisa das redes sociais, mas tem um dinheiro forte dessa gente que dos negócios e que para quem a democracia realmente atrapalha os negócios, porque leis que pregam a igualdade para todos são um empecilho para quem quer leis especiais para que os negócios deles... É claro, funciona muito melhor uma ditadura para quem quer promover os seus negócios. Isso é um movimento que tem na Hungria, na Itália, em tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil é um dos lugares que mais isso prospera e que mais esses caras gostam, porque é um país grande, é uma das maiores economias do mundo. Parece que a gente não é mais a 8ª nem a 9ª, agora somos a 14ª ou 15ª e cada vez caindo mais, mas somos um país de 200 milhões de pessoas, um pouco mais, e isso para eles é muito importante. E parece que outro dia eles tiveram uma conferência, todos esses caras de direita, e o Brasil era a grande estrela dessa conferência. O CEPAC, sei lá como é que chama, e então eles têm grande interesse em investir aqui. E o Bolsonaro é super detalhe disso aí. Isso aí, o Bolsonaro, a hora que ele cair, vem outro e dane-se. O que aconteceu depois que o Bolsonaro entrou? Afrouxaram as leis sobre controle de meio ambiente. Só por aí. Sim, vamos começar. Quem é que ganha com o afrouxamento de leis sobre meio ambiente? Quem é que ganha com dólar a 6 e tralalá? Então, assim, você começa a ter uma ideia que alguém está ganhando, não é possível. O dólar, quando o Bolsonaro entrou, ele custava 4,20. Quem está ganhando dinheiro com isso? Alguém está. Então, existe sim um grupo, eu não posso dizer que são conservadores, tá, Bárbara? Porque eu acho que são mais mau caráter do que conservador ou progressista. Porque uma coisa é você ser conservador. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele é muito doido, mas é um conservador. Tudo bem, é um conservador que fazia suruba e várias coisas, mas é um conservador. Você vê como eu sempre falo, olha só, o conservador da Inglaterra resolveu melhor a pandemia do que o nosso. Só que lá não faz parte esse tipo de coisa, porque a Inglaterra não tem uma economia como a nossa existe. Então, a Hungria é um país que tem que se construir. A Itália, para quem conhece, sabe que é tão bagunçado quanto aqui, né? Da questão política. Os caras de lá também não são fáceis. Então, esses grupos políticos, que não são conservadores, repito, é só mau caratismo mesmo, eles estão influenciando processos eleitorais. Eles influenciaram no estadunidense e querem influenciar aqui. Só que o Bolsonaro, eu acho que ele está fazendo tanto ruído que ele está acabando com a chance da gente ter um novo conservador eleito. Creio eu que ele conseguiu prejudicar. Agora, posso te dizer, eu acho que a gente faz um erro muito grande no Brasil de chamar essa extrema-direita safada de conservador. Conservador é um pensamento que se opõe ao progressista. O progressista quer mudar as coisas e quer evoluir de uma outra maneira, quer que a minoria seja aceita. O conservador quer conservar valores tradicionais e tal. Então, são duas visões antagonistas e tal. Agora, a direita que tem no Brasil é um bando de gente safada que quer explorar pobre. Então, exatamente. Não dá para você falar que a esquerda é uma coisa e a direita é outra. Então, no Brasil, direita é nome sujo. Direita é um bando de explorador de pobre desde o ano 1500, quando eles aportaram nessa terra, já para bagunçar o coreto dos índios, já para matar, pilhar, roubar,
acabar com o ecossistema. Então, quando a gente fala em direita no Brasil, não é como nos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos já teve uma direita respeitável. Na Inglaterra, como você está falando, o Boris Johnson não vale nada, mas tem conservadores que são, poxa, o Adam Smith, sabe, gente que tem um pensamento que é louvável, que visa aprimorar a sociedade, visa o bem-estar das pessoas. Não é gente safada que quer acabar com o pobre e favorecer só empresário, entendeu? Então a gente tinha que tentar, por isso que é muito lastimável o que está acontecendo nesse momento, porque o que a gente vê é que quem é de direita mesmo fica acanhado de falar que é de direita, porque ele fica até com medo de falar que é de direita. Quem é conservador no Brasil? Não existe uma escola de conservadorismo que se preze nesse país. Porque você vê que quem é conservador é confundido com um bandido. E isso vem desde a época do regime militar, porque os caras que eram de direita eram assassinos, tinha um regime de exceção. Porque o regime militar não tinha regra, você não podia sair na rua e achar que pode ser que você não voltasse para casa. Eu lembro que meus pais morriam de medo quando meu irmão saía na rua, ele era 7 anos mais velho que eu, morriam de medo, porque falavam, é capaz, se o cara fala uma palavra errada, ele é levado embora num camburão e não volta mais para casa, entendeu? Quer dizer, é um regime de exceção, não tem regras estabelecidas. E isso não é direita. Isso é gente que não é direita, entendeu? É engraçado porque quando você tinha um regime militar, o Congresso brasileiro era progressista. Então, por exemplo, leis como a aprovação do divórcio, que começou com uma lei do desquite, foi no meio da ditadura. Então, assim, o nosso Congresso era super progressista e o governo conservador. Hoje, a gente tem um negócio ali que eu vou te falar, eu salvo 20% dos deputados e uns 30, 35% dos senadores, que eu acho que realmente são caras que trabalham mesmo sério. Agora, uma coisa que eu já falei em outro programa, eu repito, não é o político que vota no eleitor, é o eleitor que vota no político. Então, não tem outro caminho para mudar essa história que não melhorar a qualidade do voto, não é fechando o Congresso. Se for assim, eu tinha que fechar o eleitor em casa, pô. Exatamente. Ô, Vitorino, rapidinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que fica agora, depois dessa patasquada que o presidente fez aí, essa palhaçada que ele fez ontem e tal, como é que fica a pauta legislativa agora? Que a gente tem uma agenda para cumprir, né? Tem uma série de reformas que o Brasil precisa. Eu queria saber como é que está o clima aí em Brasília com relação a isso. Boa, Marcelo Rego. Eu queria só complementar a pergunta do Marcelo Rego, porque eu acho que o personagem principal a partir de agora, eu queria esgotar mais o Arthur Lira. Nós já falamos um pouco sobre ele, mas ele passa a ser o centro das atenções a partir desse momento, né? Nós tivemos aí 2 pronunciamentos, o dele, que nós já comentamos aqui. Alguns consideraram um pronunciamento um pouco fraco, o Vitorino acha que teve impacto na medida certa no meio político. O pronunciamento do Luiz Fux, que é presidente do Supremo, foi um pronunciamento mais duro, mais incisivo, porém, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, não está no judiciário nesse momento. Pode fazer alguma coisa contra o pronunciamento evidentemente golpista feito pelo presidente da República ontem aqui na Avenida Paulista. Essa figura que pode fazer alguma coisa é o senhor Arthur Lira. O que vocês estão sabendo a respeito, principalmente você, Vitorino, que está em Brasília, o que deve acontecer a partir de agora? O Lira está em reuniões com outros políticos, com outras lideranças, e eles estão caminhando para tomar alguma decisão mais categórica a respeito? Olha, eu vou até ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais arrojado na resposta. Os caras estão querendo saber qual que é a fatia que vai caber para cada um no pós-governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já acabou. Então, respondendo a primeira pergunta do Marcelo Rego, não tem pauta econômica que vai andar com o governo Bolsonaro. A paciência do Congresso acabou. Agora, é claro, sabe quando, igual o presidente de clube, para te dar vou contextualizar aqui, que depois vem o estágio 97. Então, assim, o presidente do clube ficou sabendo que o jogador foi para Gandaia, tomou todas e chegou bêbado na concentração. Se ele falar isso em público,
ele não vai conseguir vender esse camarada rápido. Então ele tem que entubar a história, fazer de conta que o jogador não é um beberrão, para poder vender ele para o exterior. O que o Lira está fazendo é mais ou menos isso. Então tá todo mundo olhando, já viram que tem um beberrão, e falar, cara, e agora? Como é que a gente administra essa zona? A gente tem que ficar quieto, trocar o governo, para a gente poder caminhar de novo. Então, pauta econômica, tu esquece, Marcelo. Não vai ter pauta econômica. Até porque as pautas econômicas do governo Bolsonaro eram horríveis. Vamos falar a verdade, a reforma tributária dele era uma grande merda. Não tinha nada que salvava naquele negócio. Ele não unificava imposto que devia. A reforma administrativa dele já tinha sido desidratada, porque ele não ia fazer a reforma que precisa para diminuir o gasto dos servidores públicos. Então, assim, essas pautas morreram. Se eu fosse resumir ainda agora a resposta para o Aldrin, o governo cansou de dar feno para a vaca que já morreu. Acabou. É isso. Você está dizendo isso? Acabou. O governo Bolsonaro acabou. A dúvida é, teremos Mourão, né? Mourão, nesse momento, já é presidente na Austrália. Ou vai ser uma outra solução. Várias lideranças de vários partidos estão reunidas nesse momento, discutindo o que fazer, como proceder com um processo de impeachment. Estou falando dos partidos PSDB, o PSD do Kassab, o PDT do Ciro Gomes. Tem mais alguém? Isso vai avançar em que sentido? E a outra pergunta, o que a liderança de um partido decide, os parlamentares seguem? Porque a gente teve o exemplo do que aconteceu com a urna eletrônica e o voto impresso e o PSDB, né? Que a liderança do PSDB decidiu uma coisa e os parlamentares foram em outra direção. Vocês lembram quando o Bolsonaro desautorizou e bateu boca com o vice-presidente da Câmara? Sim. O vice-presidente da Câmara do PL. Pois é, olha que ironia, né? Porque assim, agora a gente discute impeachment, PSDB, PDT, PSB, o MDB está conversando, o PP já está olhando para o lado, o DEM já reviu também a posição dele, e um dos viés ali, um dos pilares dessa história vai ser o PL. E assim, os caras não estão... O PL do Valdemar Costa Neto. O PL faz o que... Se for o fiel da balança, o PL, já viu, né? Já era. Não, e assim, essas pesquisas que eu falei com vocês, vocês acham que só eu tenho acesso? Você acha que o presidente não sabe? Você acha que os presidentes dos partidos não sabem também? Nesse momento que a gente está falando aqui, você pode ter certeza que tem um monte de pesquisa quali sendo feita para saber se vale o impeachment ou não. E os caras estão vendo isso lá. E o presidente também sabe disso. Então não tem nenhum inocente nessa história. Diante disso, eu pergunto a vocês todos, diante disso, o que o Bolsonaro ganhou e ontem de ir lá fazer o papelão que ele fez? Que cálculo que foi esse? Ele achou que todo o investimento dos últimos 2 meses ele ia chegar lá e fazer isso? Ele vendo que não tinha ido toda aquela gente que ele pensou, ele voou de helicóptero em cima, ele viu que não tinha todas as pessoas. Ele é burro, porque não me parece, ele me parece safadão e tal, malandro, né? Ele ficou mais isolado, né? Mas ele não percebeu que não era para ter feito aquilo que ele fez? Olha, Bárbara, vamos supor que você fosse a presidente. Aí você sabe que você vai cair por causa de várias coisas, né? Não vou entrar aqui no mérito do teu governo, mas você sabe que você vai ser derrubada. Você não vai chegar na próxima eleição. Esse é um termo que eu já usei nesse programa. Esse avião não vai pousar. Falei isso lá atrás, bem lá atrás. Você sabendo que teu avião não vai pousar, o que você faz? Você vai aceitar uma narrativa que vão te colar ou você vai tentar construir a tua? Aí você escolhe. Ele está construindo a dele. Ele é a vítima. Chutando o balde. Ele não vai fazer outra coisa também, né? Não. Ele só sabe a beligerância e a língua dele, né? Não, eu vou te falar. Até o final do ano ele vai falar que ele foi traído pelo PP. Ah, tá. Ô, Marcelo Rego. Bárbara, na verdade, sim, o que a gente está percebendo, geralmente o brasileiro fala, né, que o ano começa depois do carnaval, né? Então eu estou vendo realmente que o ano vai começar depois que esse homem sair, porque está tudo parado, a gente vai permanecer nessa inércia, ô Vitorino? Olha, vocês sabem, eu também vou repetir aqui um negócio que eu falei em outros programas. Impeachment e mudança de governo começa geralmente em agosto. Por quê?
porque a gente tem um negócio chamado orçamento. O orçamento da União, quando você programa ele, você projeta que você vai ter uma arrecadação. Quando chega no meio do ano, você tem que fazer a conta do que você de fato arrecadou e o que tem para gastar. Sempre, todo ano, a partir do segundo semestre, falta dinheiro. E aí vocês sabem, né, amigo? Quando falta dinheiro, acaba o amor. Ô Marcelo Rego, eu estou enganado ou eu ouvi o presidente da República dizendo ontem que ia convocar o Conselho da República hoje? Teve reunião do Conselho da República? Olha, Aldri, ele não sabe nem, primeira coisa, ele não sabe nem como é que funciona o Conselho. Já começa daí, sabe? Ele falou um bocado de asneiras. Então, olha, não dá para levar em consideração o que esse homem fala de jeito nenhum, cara. Não tem condições, não. Parecia que ia ser um negócio legal, né? Vou convidar um conselho, uma cúpula para agora vai, eu vou convocar o Conselho da República. E não saiu nada, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, por que o Bolsonaro ele escolheu como alvo da vez o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Por que motivos? Porque o Alexandre de Moraes é quem tem executado mais mandados de prisão contra influenciadores e figuras aí que defendem o bolsonarismo, e isso tem relação? Por que o Bolsonaro quer tanto libertar esses chamados presos políticos? Roberto Jefferson, Daniel Silveira. O Bolsonaro só se importa com 3 pessoas, que são o 02, o 03 e o 04. Eu acho que ele tem dúvida sobre o 05. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara porque eu acho baixo discutir esse tipo de coisa. Mas talvez ele tenha dúvidas aí. Como ele se importa com essas 3 pessoas estão lá penduradinhas no Alexandre de Moraes, com processo. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo arrumar uma narrativa para os filhos não serem presos. E aí ele está falando, esse cara que foi preso aqui é indevido, outro foi preso é indevido. E ele está tentando salvar. Eu entendo. Eu, no lugar dele como pai, talvez eu tentaria fazer a mesma coisa, né? Está tentando desqualificar. Claro que eu teria educado meus filhos de outra forma também, e não precisaria estar no STF. Com certeza. Mas estou falando eu no lugar dele. E essa possibilidade é cada vez mais real, né, Vitorino? Tanto do embaixapeiro também, do Tonho da Lua, do Bananinha, enfim, do pegador do condomínio. Então é um negócio realmente que essa possibilidade é cada vez mais real, né? Rapaz, eu acho que depois que ele sair da presidência, tá todo mundo ferrado. Sendo bem sincero, eu acho que tudo que ele fez, toda essa ruptura, a política não deixa barato. Na política, assim, como diria Kennedy, né, ele falava, olha, perdoe seus inimigos, mas anote o nome deles num caderninho. E eu acho que todo mundo do judiciário está fazendo isso. E o Aras, se não mudar de posição, o Aras vai ter dificuldade também, tá? O Aras merece, porque olha, o Aras realmente, que papelão. Bárbara, o que você achou do Nelson Piquet ontem, de Uber, olha, você sabe que o Nelson Rolls-Royce Piquet é um grande amigo meu. Ele é amigo da minha família. Meu irmão levou ele para correr na Alfa Romeo, depois levou ele para Brabham. Então, perguntei para a pessoa certa. O primeiro porre que o Nelson Piquet tomou na vida foi comigo e com a minha mãe, tá? Então, eu até falo disso no meu livro e tal. O Piquet é um cara que eu tenho... Eu realmente passei muito tempo já com ele na minha vida e conheço ele bem e tal. E eu digo para você que o Nelson tem grandes qualidades. Ele é um sujeito que ele fez muito na vida dele, ele fez muita coisa sozinho, ele cresceu sozinho. Ele é um sujeito que o primeiro dinheiro que ele ganhou, quando ele corria de automóvel, ele comprou um barco. Ele nunca tinha velejado, ele comprou um barco, atravessou o oceano, aprendeu a velejar, atravessou o oceano sozinho e veio para cá. Então, ele é um cara que tem um monte de qualidades. E ele é exótico, ele é autêntico, né? Não, até nem no sentido que o Bolsonaro se pretende autêntico. Ele é um cara bacana mesmo. Ele é amigo dos amigos dele e tal. Mas depois que ele voltou de Mônaco, foi morar em Brasília, ele começou a fazer umas amizades que eu lembro que eu fui ao aniversário de 50 anos dele e tinha lá um monte de políticos que eu realmente não estava entendendo o que aqueles caras estavam fazendo lá no aniversário dele, sabe?
E aí ele começou, né? Tinha aqueles patrocínios da Taurus e não sei o quê. E aí o Piquet foi, não sei, outro dia eu até perguntei pro meu irmão, que é muito amigo dele, falei, o que o Piquet tá com problema de dinheiro? Por que ele tá tão bolsonarista? Meu irmão falou, não, é convicção, o que vai fazer, tem que respeitar. Só que eu acho que hoje em dia não é uma questão de respeitar, porque o que o Bolsonaro demonstrou nesses últimos tempos é uma questão de caráter. Eu não acho que é uma posição política, a gente tem que respeitar a posição política das pessoas, mas o mundo se divide entre quem tem princípios e quem não tem. E o que está acontecendo no Brasil realmente você divide o joio do trigo, e eu acho que é uma questão de caráter mesmo. E o que o Piquet fez ontem, para mim, não é uma coisa que eu levo com tanta leveza assim, sabe? Eu não consigo. Eu não consigo. Você precisa falar. Eu amo o Piquet, mas isso aí para mim de ontem não precisava, né? Você precisa falar pro Piquet, fala pro Piquet procurar. Motorista de corno Mansell, né? Motorista de corno Mansell. Fala para ele procurar o Marcelo Vitorino, para ele andar com o Vitorino lá em Brasília. Eu já quero lançar uma campanha de arrecadação para o Piquet, porque eu acho que ele deve estar passando um momento muito difícil. Eu entendo, porque o governo realmente deu uma quebrada no país. A gente vê um campeão mundial trabalhando de Uber, cara. Isso não dá, não. Vocês me desculpam, isso que eu não vou admitir. Um campeão mundial trabalhar de Uber, o presidente. As pessoas estão loucas. A grande verdade.